Eu gostaria de falar hoje sobre a campanha da fraternidade da Igreja Católica desse ano, porque ela escolheu um tema que é, a minha principal causa, a causa da minha vida inteira, que é a questão da educação. Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros escolhe um tema para a campanha da fraternidade. E este ano, o tema é Fraternidade e Educação, com o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. É a terceira vez que a CNBB escolhe o tema educação. Já ocorreram outras duas campanhas, salvo engano, na década de 70, outra na década de 90 e agora com o tema novamente. E talvez a Igreja Católica, pela sua grande importância, nós temos uma parcela considerável da população que membro da Igreja Católica, ela tem uma grande oportunidade, a Igreja Católica tem uma grande oportunidade de dar uma grande contribuição com a reflexão sobre a questão educacional, sobretudo aqui no Estado, a Igreja no Estado do Espírito Santo, e contribuir, quem sabe, para ajudar a cobrar aos gestores públicos aquilo que precisa ser feito para verdadeiramente oportunizar os nossos jovens à educação, incluir de fato, chamar de volta aqueles que estão fora da escola. Por isso, desde as paróquias, nas suas matrizes, até as comunidades mais do interior, as comunidades eclesiais dos bairros, precisam fazer esta reflexão. E tem muitos dados sobre a educação que nós desconhecemos, porque ainda que o lema seja Fale com Sabedoria e Ensina com Amor, para a gente ensinar nós precisamos do jovem e da criança dentro da escola. É claro que a educação, ela não é uma responsabilidade exclusiva da escola. A Constituição diz que ela é uma responsabilidade do governo, das famílias, com a participação da sociedade. Mas aqui eu me refiro à educação formal, que ela é fundamental, ela é um pilar fundamental no desenvolvimento de uma nação e para retirar as pessoas da pobreza, para promover o desenvolvimento socioeconômico, o desenvolvimento cultural. E nós temos muitos problemas. Então, as paróquias e as comunidades eclesiais de base, eu como católico praticante, eu não misturo política com religião, mas como católico praticante, como cidadão, como professor, como um defensor ferrenho da educação, eu gostaria de pedir às paróquias e às comunidades que fizessem uma reflexão profunda e questionassem tanto o poder público municipal quanto estadual sobre determinadas questões. Por exemplo, hoje no Espírito Santo, nós temos em mais de 50 municípios do estado do Espírito Santo, eu já repeti isso várias vezes aqui, não tem um ensino regular noturno. Isso é um crime, você negar ao jovem a possibilidade de cursar o ensino regular. Então você imagina que no município X, o aluno termina o ensino fundamental com 15 anos, e aí ele tem que trabalhar, não pode fazer o ensino médio durante o dia. Mas ele também, mesmo que a escola ofereça a EJA à noite, ele não pode se matricular na EJA porque a EJA ensino médio você precisa ter 18 anos. Ou seja, milhares de jovens nos últimos anos estão sendo expulsos das escolas. Nós estamos perdendo gerações e gerações de jovens aqui no estado em função dessa situação. Porque você está negando o direito desses jovens de ir para a escola. Nós temos escolas fechadas, só aqui na Grande Vitória eu gostaria de pontuar 3 escolas que se encontram fechadas, escolas importantes e que sempre foram referência. A Maria Ericina, no centro de Vitória, está fechada já tem uns 4 anos, pelo menos. O Pais Barreto, o polivalente da Praia do Suá, foi fechado com a desculpa de que o governo ia construir nova. Cadê o edital até agora? Isso foi no ano retrasado. Cadê o edital da construção do novo prédio do Pais Barreto? Até agora nada. Foi uma desculpa. Para onde foram os alunos do Pais Barreto? Para onde foram os alunos do Maria Ericina? Ninguém sabe e ninguém quer saber. Nós temos o caso do Afonso Schwab, uma escola tradicional lá de Cariacica, que foi fechada também com a mesma desculpa de que seria reformada. Isso há mais de 4 anos atrás continua fechada. Pelo interior afora, várias escolas pequenas foram fechadas. E aonde foram parar esses jovens? Eles estão fora da escola. Nós continuamos com um problema seríssimo com a questão do transporte escolar, porque o transporte escolar não passa de porta em porta buscando os alunos, o que desestimula muitos jovens a continuar estudando.
Não basta que a gente ofereça a vaga e diga assim, nós vamos fechar essa escolinha aqui, mas nós vamos botar um ônibus e vocês vão para uma escola que fica 15, 20, 30 quilômetros daqui. Parte dos jovens não vão porque eles não podem ir, porque isso causa um transtorno imenso na vida deles e de suas famílias. Não basta também que se ofereça a vaga, nós precisamos fazer campanhas para que esses jovens voltem para a escola. Então, assim, eu fico pensando às vezes, agora, né, que nós temos esse tema na campanha da fraternidade, que as comunidades eclesiais de base, nos bairros ou nas vilas, nos municípios do interior, que pensem quantos jovens e quantos adultos tem na sua comunidade, no seu bairro, que não concluíram a educação básica. E por que estão fora da escola? Faça uma reflexão, por que a prefeitura do seu município ou o governo do estado não está oferecendo educação adequada para que esses jovens possam ir para a escola? Porque não adianta falar assim, o jovem não tem interesse. Quando, doutor Hércules, pensa que eu faço um convite a você que me ouve, a você que me assiste, quando foi a última vez que você viu uma campanha publicitária do governo do estado ou das prefeituras incentivando os jovens a ir para a escola se matricular? Quando foi a última vez que você viu uma campanha publicitária dizendo assim, olha, nós vamos começar o ano letivo agora em fevereiro, então você que parou de estudar, procure a escola mais próxima do seu bairro, da sua casa, volte a estudar. Uma campanha que insista mesmo, que incentive esse jovem, esse adulto que não concluiu a educação básica, que ele volte para a escola. Isso é fundamental. E isso é papel do governo, tanto dos governos municipais quanto do governo estadual. Nós precisamos da participação das igrejas, dos sindicatos, das associações de bairro, no sentido de incentivar esses jovens para ir para a escola. Agora, se a escola está fechada, se o governo fechou o turno noturno, se não se oferece a modalidade de ensino que esse jovem precisa, ele vai voltar para onde? Então, também é por isso que o governo não faz campanhas, doutor Hércules, para que os jovens e os adultos que pararam de estudar voltem para a escola, porque a escola está fechada, porque o turno noturno está fechado, porque a modalidade de ensino oferecida não é adequado para aquele bairro, para aquela vila, para aquela comunidade, porque a obrigação é sim do governo de oferecer. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro quando ele diz assim, olha, o governo tem que oferecer a educação de acordo com as necessidades dos jovens, e não o contrário, o governo achar que vai oferecer escola onde ele bem quiser, no turno que ele bem quiser, da forma que ele quiser. Não é assim. A questão que a gente precisa refletir também, e faça esse convite, que as paróquias, as comunidades reflitam, sobre a situação das escolas. Que infraestrutura tem a escola do seu bairro? Que infraestrutura tem a escola da sua cidade? Qual é a situação dos professores que hoje padecem com essa extensão de carga horária? Às vezes os professores têm que mudar de uma escola para outra, não tem tempo de almoçar. Qual é a condição hoje que se coloca os profissionais da educação, uma grande parte contratada por designação temporária, que é uma precarização enorme, né, de regime de trabalho? A infraestrutura das escolas, já disse, né? E as políticas para manter esse jovem na escola? Porque às vezes você tem um jovem que sai da escola e ninguém vai atrás dele. A maioria não vai, porque as escolas não têm para ir, não tem como fazer isso, e não tem política pública para isso também. Então, assim, é uma grande oportunidade que a Igreja Católica, com este ano, com o tema Fraternidade e Educação, de fazer esse debate profundo, essa reflexão profunda, tanto nas matrizes das paróquias, como nas comunidades eclesiais de base do interior e dos bairros aqui da região metropolitana também. Talvez a Igreja Católica tenha agora uma grande oportunidade de dar uma contribuição imensa no sentido de resgatar esses milhares de jovens e adultos que estão fora da escola e, ao mesmo tempo, ajudar a cobrar, com a voz e a importância que a igreja tem, ajudar a cobrar do poder público que ele traga de volta esses jovens e essas crianças, esses adultos que estão fora da escola em função da falta de uma política pública adequada, seja porque a escola foi fechada, o turno foi fechado, seja pelo fato de que a modalidade não serve. Então fica aqui, assim, o meu pedido e a minha... o meu conselho, se posso chamar assim, que as igrejas, as paróquias pensem e façam essa reflexão.